Marcos 9, 42 a 50. Os tropeços do caminho. A palavra de Deus nos fala assim: se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para este que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado no mar. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que ter duas mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que ter dois pés e ser lançado no inferno, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que ter os dois e ser lançado no inferno, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Vamos orar. Deus, nós te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações através da sua santa palavra, Pai. Que tu possa, Senhor, nos instruir, nos ensinar a caminhar nessa caminhada da vida cristã da melhor maneira possível, Deus. Nos ajuda, Senhor, a entender esse texto, Senhor, e a pôr em prática em nossas vidas, Pai. Usa a minha vida, Senhor. Fala através de mim, fale apesar de mim. E que tu possa, Senhor, fazer com que todos aqueles que estão aqui, Senhor, sejam transformados pela sua palavra neste culto, Pai. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, a jornada da vida cristã é muitas vezes comparada, como eu já disse, a uma caminhada. Um percurso rumo à cidade celestial, ao encontro com o nosso Deus. No Novo Testamento, o cristianismo ele foi chamado de o caminho, aqueles do caminho, lá em Atos 9. Este termo ele reflete não apenas a direção e o destino dos seguidores de Cristo, mas também a natureza que ela é progressiva e constante da nossa fé. Estamos todos trilhando um caminho, buscando viver conforme os ensinamentos de Jesus, superando obstáculos e amadurecendo espiritualmente. Porém, no decorrer da nossa caminhada, tropeços muitas vezes acontecem. E às vezes eles surgem por nossas próprias falhas ou decisões erradas nossas. Outras vezes podemos ser influenciados por outros ou até mesmo ser motivo de tropeço para alguém. Jesus, aqui em Marcos 9, 42, ele nos alerta sobre a seriedade de sermos um obstáculo no crescimento de outros no caminho. Ele nos lembra que o pecado é uma pedra de tropeço, não apenas para nós, mas também para aqueles que estão ao nosso redor. A caminhada cristã ela é, de fato, repleta de desafios, meus irmãos. Mas também é marcada por transformações, por arrependimento e pela graça de Deus. Ao longo deste caminho, nós devemos permanecer vigilantes e dispostos a lidar com o que nos impede de seguir em frente, sempre conscientes do impacto que as nossas ações têm sobre os outros e sobre nós mesmos. O versículo 42,
Ele diz: e se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de alumínio fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogada no mar. A gente começa a perceber que esse trecho da palavra de Deus é um trecho bem pesado. É um trecho bem profundo, um trecho que muitas vezes nos machuca e nos agride, né? Um texto pesado de se ler. E a gente pode até pensar à primeira vista que essas palavras, né, se alguém fizer tropeçar um desses meus pequeninos, ela pode parecer até um alerta sobre os maus tratos com crianças, mas aqui não é o caso. Quando Jesus ele fala sobre os pequeninos, ele está se referindo aos crentes comuns, a cristãos que não são, vamos dizer, sofisticados teologicamente, não têm uma profundidade teológica, mas eles procuram ser fiéis e procuram ser obedientes, mas com uma fé que ainda assim é uma fé infantil. Uma fé imatura ainda. São normalmente os novos convertidos, até mesmo crianças, pessoas que estão começando na caminhada de conhecer a Deus, de conhecer Jesus, de conhecer os seus ensinamentos, de conhecer o cristianismo, a fé cristã. E o texto fala sobre causar tropeços a estes pequeninos. Isso pode ter muitas formas. Pode ser através de um mau exemplo que a gente pode dar, de um ensinamento distorcido da palavra de Deus, onde a gente faz com que aquela pessoa, ao invés de seguir o caminho certo, se desvie, às vezes, só um pouquinho, né? Às vezes só um pouquinho só. Eu não estou falando uma inverdade, não estou falando uma mentira. Eu só estou distorcendo um pouco a verdade da palavra de Deus. É o que muitos pregadores fazem. A gente só distorce um pouquinho, mas uma distorção no caminho faz com que a gente lembre de ângulo, né? Um pouquinho que a gente sai do caminho, possivelmente no final não vai ser o mesmo. E pode ser muitas vezes a própria indução ao pecado, o fazer o outro pecar, o induzir o outro a pecar. Na época de Jesus, meus irmãos, muitos líderes religiosos esnobavam aqueles que eram simples e oprimiam os fracos com o seu legalismo, com as suas práticas abusivas, onde pode isso, não pode aquilo, faça isso, não faça aquilo, e assim você vai avançar ao reino de Deus. E muitas vezes coisas que nem eles mesmos conseguiam cumprir, eles colocavam como um peso, um fardo em cima daquelas pessoas. E as advertências de Cristo é clara aqui. Ela diz: aquele que intencionalmente causar aos outros, especialmente aos mais vulneráveis, aos pequenos na fé, enfrentam um julgamento severo diante de Deus. Irão enfrentar um julgamento severo diante de Deus. Para compreender a gravidade dessa advertência de Jesus, nós precisamos contextualizar a imagem que ele nos traz aqui. Ele fala a pedra de moinho, é melhor pendurar uma pedra de moinho. Nem a pedra de moinho era um instrumento extremamente pesado, que ela só podia ser, ela era utilizada para moer grãos naquela época. E ela era tão grande que ela só conseguia ser movida através de animais, puxada através de animais. Jesus está dizendo que aqueles que foram a causa desses pequeninos tropeçarem, seria melhor que esse culpado de um pecado tão grave, seria preferível para eles ter uma pedra de moinho amarrada em seu pescoço e afundar no mar. De tão grave que é o pecado de levar alguém a tropeçar
alguém se escandalizar, alguém errar. E eu quero só trazer uma advertência aqui a respeito do escandalizar, que muitas vezes a gente ouve, que às vezes é o tropeçar aqui, é a mesma palavra. Às vezes, muitas vezes, até mesmo aquelas pessoas que estão há muito tempo dentro da igreja falam assim: fiquei escandalizado com aquilo que aconteceu. Meus irmãos, esse escandalizar, a pessoa se escandaliza, por exemplo assim, uma pessoa se escandalizou porque viu um irmão bebendo socialmente. Porque o beber em si não é errado, mas o se embriagar é. Mas como o beber é algo que para algumas pessoas é tão forte, que muitas vezes é considerado um pecado em si, que quando olha algum irmão tomando, eles acham que estão pecando. E daí se escandalizam. O que Jesus está falando aqui é sobre aquelas pessoas que são novas na fé. Se você é uma pessoa que já está há muito tempo na caminhada cristã, ele está dizendo: você não deveria ser um pequenino na fé. Você deveria ser uma pessoa que não vai se escandalizar por qualquer coisa. Você vai entender o que a palavra fala, até mesmo a respeito de bebidas, e vai compreender aquilo e vai dizer: não, ele pode estar tomando, mas pode estar tomando socialmente, ele não está se embriagando. E reconhecer no irmão que ele não está pecando em si, não vai se escandalizar por aquilo. Mas tem gente que sente até orgulho de dizer: me escandalizei, é como se a pessoa fosse mais santa, sabe? Sou santo e me escandalizo com um monte de coisas. Não, você está errado pensar assim. Uma pessoa que se escandaliza por algo que é tão básico, uma pessoa que ainda é nova na fé. Ainda é um pequenino, apesar de viver a vida toda dentro de uma comunidade local. Então não se orgulhe de se escandalizar por qualquer coisa, você que já tem uma caminhada cristã. Outra coisa é uma pessoa que ainda não compreende a fé cristã, que está tentando amadurecer e que aquilo para ela pode ser errado. E você vai lá com a palavra de Deus e o auxilia a compreender. Ou até mesmo nem faz, nem bebe na frente dela. Eu vi um testemunho de vida que meu pai quando eu era pequeno, ele era uma pessoa alcoólatra. Ele bebia muito, ele tinha até um bar e aquilo para mim era difícil. Coisas aconteciam dentro da minha casa. E para mim, qualquer coisa que a pessoa colocasse na boca era pecado, quando eu me converti. E eu tinha um casal de amigos que estavam lá, e eu vivia com eles, na casa deles e tudo, e eles nunca bebiam. Depois de um tempo na minha caminhada cristã, quando eu já estava há uns 3 anos andando na fé, eu vi eles bebendo e disse: gente, vocês bebem? Não é possível. Interessante, nunca tinha visto vocês. Ele falou assim: não, gente, a gente bebe, sempre bebeu. A gente só nunca bebeu na tua frente, porque a gente sabia que você iria se escandalizar por isso. Naquele momento eu senti um amor tão grande por aquelas pessoas, porque eles se absteram de algo para eles que eles sabiam que não era errado, mas que para mim era errado naquele momento. E eu falei: gente, como pode alguém amar tanto uma outra pessoa a ponto de se abster de coisas que para ela era normal e que não eram erradas, mas que sabiam que para mim era, e aquilo mexeu comigo. Eu falei: gente, que lindo é o cristianismo, onde pessoas muitas vezes se abstêm de algo para não escandalizar os outros. E é sobre isso que Jesus está falando. Se depender de você, mesmo que seja coisas que você sabe que não é errado, se abstenha. Não faça na frente dela. Não seja pedra de tropeço para esses pequeninos na fé. Essa advertência, meus irmãos, ela é extremamente importante no contexto das nossas ações, das nossas atitudes dentro da nossa comunidade de fé. Todos temos a capacidade de influenciar, seja pelo que dizemos, seja pelo que fazemos. Nós devemos considerar o impacto que as nossas escolhas têm na fé de outros. A gente pode até pensar, não só os líderes que podem escandalizar os outros, só os líderes que podem fazer os outros tropeçarem. Não, todos nós temos uma capacidade de fazer isso acontecer. Todos nós podemos ser pedra de tropeço na vida de outros.
Nós precisamos começar a perceber o quanto nosso exemplo de fé é importante. Nós devemos ser exemplo de fé para as pessoas, de fé, de amor, de pureza para os outros. Isso significa que as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, eles devem refletir a santidade de Cristo. Evitar falar mal dos outros, viver em integridade, ser intencionais ao encorajar as pessoas que são novas na fé. São maneiras práticas de evitar ser uma pedra de tropeço na vida do outro. E a gente precisa refletir. As minhas ações, as minhas palavras estão edificando ou destruindo a fé de outros ao meu redor? Pense nisso. E ao invés, meus irmãos, de ser motivo de outros tropeçarem, por que não ser motivo de outros caminharem na fé? Por que não investir na vida de outras pessoas? Por que não chamar outras pessoas para andar com você na caminhada cristã, sabendo que a caminhada é uma caminhada que não é sozinha, é uma caminhada coletiva? Por que não ler um livro com outro? Outra pessoa, como eu falei logo no início do nosso culto, por que não pegar um livro cristão e ler? Por que não trabalhar um livro do Evangelho? Por que não ler Marcos com alguma pessoa? Por que não tomar um café e falar sobre o que Deus está fazendo em sua vida? Por que não ser uma pessoa que vai ajudar o outro na caminhada, ao invés de ser uma pessoa que faz o outro progressar? E o texto, ele continua. Após ele abordar o tropeço causado aos outros, Jesus agora ele se volta para o pessoal, para nós, para todos nós. Ele diz: se a tua mão te fizer tropeçar, corte-a. É melhor para você entrar na vida aleijado do que ter duas mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Aqui, mais uma vez, Jesus faz a questão do uso de comparação. É melhor cortar a própria mão do que pecar com a mão e ir para o inferno. Da mesma forma, ele diz: se o teu pé te fazer tropeçar, corte-o. Ele é melhor para você entrar na vida aleijado do que ter dois pés e ser lançado no inferno. E se o teu olho te faz tropeçar, arranque-o. É melhor para você entrar no reino de Deus com um olho só do que ter dois olhos e ser lançado no fogo do inferno. Pesado, não é mesmo? Procura para a gente ver Jesus falando sobre isso. E essa linguagem ela é extremamente impactante mesmo. Mas é uma linguagem simbólica. Linguagem simbólica. E sabe por que a gente sabe que é simbólica, né? Porque se a gente for ver, depois disso a gente ia ter que ver um monte de discípulos sem pé, sem mão, sem olho, porque todo mundo ali era pecador. Se fosse literalmente o que Jesus estava falando para eles, todos os discípulos iam ser, apesar disso ter acontecido mais para frente, não foi por causa deles que isso aconteceu. Eles não cortaram os pés, não cortaram as mãos e não tiraram os olhos. É uma linguagem simbólica o que Jesus está dizendo aqui. Jesus não está sugerindo aqui uma mutilação física, né? Entendam muito bem que a gente precisa compreender. Mas sim a seriedade com que devemos lidar com o pecado em nossas vidas. É o que Jesus está dizendo. O Antigo Testamento ele deixa claro que é um pecado extremamente grave pessoas desfigurarem o próprio corpo. Lá em Levítico 19, 28 ele vai dizer isso. E na mente dos judeus, as mãos, os pés, os olhos e outras partes do corpo foram presentes de Deus para nós. São presentes de Deus para serem apreciados nessa vida. Eles eram considerados como bens preciosos que Deus deu a cada um. Nunca uma pessoa iria mutilar o próprio corpo. No entanto, Jesus diz: a mão, o pé precisam ser decepados, o olho precisa ser arrancado se chegarem a ofender a Cristo e a servir ao pecado. Coisas que não são queridas, coisas que são preciosas, como os olhos, como as mãos, como os pés, devem ser descartados, abandonados, se chegarem a prejudicar as nossas almas.
Não importa a dor que o sacrifício possa causar, a pior calamidade que pode acontecer a qualquer ser humano é ir para o inferno. Sabemos que as mãos, os pés, os olhos não pecam por si só, não é mesmo? Não é a nossa mão que peca em si, não é o nosso pé que peca, não é o nosso olho que está pecando, eles não pecam em si. A maneira como que usamos eles mostram e revelam, sem sombra de dúvida, quem nós somos e o que está onde? Em nosso coração, as fontes da vida. Aquilo que fazemos com nossos membros só revela aquilo que está em nosso coração. As nossas ações concretas é que nos condenam. Aquilo que nós fazemos. Por meio da mão, do pé, do olho, nós nos tornamos... O nosso pecado se torna real. A mão e o pé, o olho são partes que simbolizam o que nós fazemos. O que nós fazemos, a nossa mão, o que nós fazemos. Aonde nós vamos, os nossos pés. O que nós desejamos, os nossos olhos. Jesus está dizendo, o que você faz, aonde você vai, o que você deseja, precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Se não está, é melhor verificar isso e cortar fora aquilo que não está certo. A questão aqui é a urgência de lidar radicalmente com o pecado, meus irmãos. Em vez de trivializar o que nos afasta de Deus. Jesus nos desafia aqui a remover qualquer obstáculo para a nossa santidade. E a desfiguração corporal aqui, como eu já disse, ela não é literal, mas é o sacrifício necessário para viver uma vida consagrada a Deus. Ela é comparado a algo que é tão drástico quanto cortar uma parte do corpo. É isso que a gente está dizendo. Tem que ser drástico, tem que ser preciso, cirúrgico, radical. Jesus está nos ensinando que nós devemos ser radicais na remoção de qualquer obstáculo que se oponha ao nosso caminho de entrada para o céu, ao nosso caminho de santidade aqui na terra. Essa erradicação pode ser até mesmo como uma intervenção cirúrgica, dolorosa, como se fosse uma amputação de um membro do corpo. Nós precisamos extirpar, botar fora, cortar aquele mau hábito que nós temos. Nós devemos abandonar algum prazer que diz respeito aos nossos maus desejos. Nós muitas vezes precisamos repensar e renunciar algumas amizades que nos separam de Deus. Às vezes, ao invés de você ser luz para aquelas pessoas, você está deixando que essas pessoas te contaminem e te façam tropeçar e sair do caminho. Nós precisamos saber os nossos limites. A gente muitas vezes quer, e às vezes a gente quer andar com pessoas, e eu vou influenciar essas pessoas, e quando vê, você que sai influenciado. Por quê? Porque você é uma pessoa nova na fé, muitas vezes, nova na caminhada cristã. E a gente vai procurar um namorado, uma namorada, e a gente vai lá e procura um não cristão. E a gente pensa que a gente vai ser o cara ou a menina que vai evangelizar e ele vai mudar o caminho. E às vezes isso não acontece e a gente sai de lá pior do que a gente. Nós precisamos reconhecer os nossos maus hábitos. Reconhecer coisas que estão nos separando de Deus. Pessoas que muitas vezes estão nos separando de Deus. E muitas vezes precisam ser cirúrgicas essas separações. Drásticas, radicais. Se algo está nos separando de Deus, nós precisamos fazer com que isso não seja mais parte da nossa vida. Na luta contra o pecado, o crente tem que lutar duramente. Acobertar um erro nunca leva à vitória. A gente tira aqueles pecados de estimação, aquilo que a gente tem ali como algo que ninguém sabe, e a gente fica levando aquilo. Isso não faz com que você cresça espiritualmente. Você vai continuar se tornando uma pessoa imatura espiritualmente.
Identifique, meus irmãos, em áreas de sua vida, coisas que podem estar causando tropeços, relacionamentos tóxicos, vícios, entretenimentos que enfraquecem sua fé. Que os seus olhos veem na internet. Como está as séries, os filmes que você anda assistindo, os livros que você anda lendo, aquilo que você está vendo nas redes sociais. Como está isso em sua vida? Será que isso é uma pedra de tropeço na sua caminhada cristã? Se for, o que vale mais? A gente ficar inteirado daquilo que está acontecendo ou ter uma vida santa diante de Deus? O que vale mais? Muitas vezes nós deixamos o pecado nos influenciar e a gente não considera aquilo como algo que precisa ser radical. Pessoas que têm problemas em vício de pornografia, tem computador no quarto, tem celular à vista de todos no seu quarto. Pessoas, elas não começam a perceber que assim precisa ter uma forma de evitar aquele pecado, cortar a linha do pecado. E não planeja, não percebe que aquilo precisa ser feito de formas diferentes. Se algo te faz pecado, meus irmãos, corta, joga fora. Porque é melhor entrar no céu sem isso do que ir para o inferno agarrado nessas coisas que não valem nada nessa vida. O que em minha vida está me afastando de Deus? O que em sua vida está te afastando de Deus? Reflita sobre isso. Eu estou disposto a sacrificar isso para viver uma vida santa? Reflita sobre isso. E o trecho dessa passagem, ele vai falar sobre algo que para nós é muito difícil de ouvir. Principalmente na nossa sociedade hoje. Os versículos 43, 45, 47, Jesus usa a palavra inferno repetidamente, associando o fogo que nunca se apaga e o lugar onde o verme nunca morre. Palavras difíceis de se escutar. A palavra aqui usada, inferno, é Gena, que era originalmente um vale fora de Jerusalém, que no antigo Israel, durante os reinados do rei Acás e Manassés, reis muito maus, no reino de Judá, o povo praticou sacrifícios humanos ao deus pagão Moleque. Eu não vou dizer o que é sacrificado, mas depois pesquisa. Nós temos crença. Essa prática foi duramente condenada pelo profeta Jeremias. Ele foi interrompida, essa prática, pelo rei Josias, que profanou aquele lugar e transformou aquele lugar em um lixão, um depósito de lixo, para que aquilo nunca mais acontecesse, mostrando o quão terrível foi aquilo que aconteceu naquele tempo. Restos de animais, de cadáveres de criminosos eram jogados ali e queimados constantemente para evitar o acúmulo de lixo. E com o tempo, aquele lugar se torna uma metáfora judaica para um lugar de punição final, para algo terrível, algo que não deveria mais se repetir na vida de ninguém. No inferno, aqui o verme não morre porque o anfitrião, o corpo ali, nunca é consumido no inferno verdadeiro. No inferno o fogo nunca se apaga, ou seja, o tormento ele é um tormento constante, um tormento eterno. E o uso dessas imagens horríveis aqui, Jesus deixou claro que o inferno é um lugar terrível.
Na verdade, é muito melhor para nós cortar a mão, cortar o pé, arrancar o olho, do que ir para um lugar desses. É o que Jesus está dizendo. Vale nós ficarmos com esses hábitos. Vale nós ficarmos com aquilo que está nos dando prazer. Ele está dizendo, olhe, a perdição é eterna. Não há nada pior do que a morada dos condenados, meus irmãos. Nada pior. Mas apesar da seriedade daquilo que nós vemos aqui, hoje em dia a pregação sobre o inferno, ela desapareceu dos poucos. De muitas igrejas por aí. Se ele é discutido, muitas vezes é diluída a tal ponto que as pessoas já não temem ir para o inferno. Os pecadores impenitentes, eles costumam se sentirem inseguros, certos de que vão escapar do julgamento. E muitas vezes a gente pensa que o inferno vai ser apenas a ausência de Deus. Não vai ser a ausência de Deus. Deus está lá. Mas está lá com a sua ira. E terrível é estar nas mãos de um Deus irado. Se fosse a ausência de Deus completa, o que uma pessoa que não conhece a Deus e nunca quis estar com Deus acharia ruim ser a ausência de Deus ali? Para eles é mais o mesmo. Não, meus irmãos. É algo terrível. E às vezes alguns podem pensar, não, depois daqui nada existe. Há uma ligação da alma. Não. A Bíblia deixa claro que existe sim o inferno. E o inferno não é um lugar onde nós queremos ir. Em vez de levar o homem ao arrependimento, essas pregações muitas vezes geram falsa segurança para essas pessoas. Eles pensam, Deus não me castigou até agora. Então, obviamente, toda a conversa sobre o castigo eterno é uma tática de medo. Não existe. Não é real. Não é real. E para muitos, meus irmãos, aqui pensando no nosso mundo hoje, mundo do amor, eu nem vou falar frase, senão é que aqui vai dar um. Mas se é amor, né, meus irmãos, se Jesus é um Deus de amor, amar não é errado, e qualquer tipo de amor é válido, e o amor é isso, é lindo, é maravilhoso, é isso. E esses pregadores do amor, se esses pregadores do amor, Jesus, soubessem que ninguém na Bíblia falou mais sobre o inferno do que o próprio Jesus, eles ficariam aproximados. Ninguém mais na Bíblia falou mais do inferno do que Jesus, meus irmãos. Mesmo que ele seja aqui popularmente conhecido como a fonte do amor e misericórdia de Jesus, é sim um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Jesus é sim aquele que é manso e humilde de coração. Jesus é a fonte de tudo isso. Mas também ele é a fonte da informação bíblica sobre a doutrina do inferno. Não é só isso, Jesus falou mais sobre o inferno do que o próprio céu. Pasmem. E há um grande motivo para isso, meus irmãos. Um grande motivo para essas advertências de Jesus serem tão severas. Todos normalmente gostam daquela passagem que está lá em João 3,16, não é mesmo? A gente pode até ver se está de cor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não morra, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. Deus nos amou para que a gente não morra e tenha vida eterna. Deus nos amou a ponto de entregar o seu Filho para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, não se perca espiritualmente, não morra, não vá para o inferno, mas tenha uma vida eterna, ou seja, vive eternamente com Deus na cidade celestial. Mas é interessante que o texto ele continua. Se você quiser me acompanhar, está em João 3, agora 17. João 3, 17, tá? João 3, 17 nos fala assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse. E aqui todo mundo, né, os pregadores vão dizer, nossa, Deus não veio para condenar ninguém.
Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio agora para condenar. Quem nele crê não é condenado, tem mais aqui, mas o que não crê já está condenado. Já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. E qual é a condenação? Ele vai dizer, a condenação é esta. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eles amaram as suas obras, eles amaram as trevas, muito mais do que amaram Jesus. Veja, porque a pregação do inferno, ela é importante. Todos os homens já estão condenados, a palavra de Deus está dizendo aqui. Todos já estão condenados. Todos nós já estamos indo em direção ao inferno. Todos estão condenados. Mas, e aqui o mais é para o outro lado. Mas Jesus veio, Ele amou tanto o mundo. Veio para o mundo para salvar o mundo que estava condenado. Para que todo aquele que nele crê não seja condenado. Ele está dizendo, pois mesmo com a luz que veio ao mundo, mesmo com Jesus, o que aconteceu? Mesmo Jesus estando aqui, eles amaram mais o que? As trevas. Eles amaram mais as trevas. Jesus veio para salvar os condenados, e todos que creem nele são salvos da condenação eterna e vivam eternamente com Deus na cidade celestial. Mas o mundo amou as trevas. O mundo amou os seus hábitos. O mundo amou aquilo que o faz tropeçar. O mundo amou aquilo que o faz errar. O mundo está amando essas coisas. É isso que o texto está dizendo. O mundo amou as trevas. Amou os seus maus desejos. Amou aquilo que o faz pecar. Amou o pecado em si. Ele amou as trevas. Mais do que a luz. Mas todo aquele que nele crê não será condenado. Ele não vai morrer, não vai perecer, mas ele vai ter a vida eterna. Meus irmãos, e como não há pior condenação que a condenação eterna? Pela mesma razão, é claro, não há lugar mais maravilhoso do que um lugar mais abençoado, um lugar da morada dos redimidos por Cristo Jesus, o reino de Deus. Ali não haverá mais choro, ali não haverá mais pranto, ali todos estarão diante de Deus, ali não haverá mais doenças. Lá nós estaremos diante do nosso Deus. Não haverá mais fome, não haverá mais tristeza. Estaremos juntos ali. Eternamente, uma felicidade eterna, uma felicidade que nunca acaba. Mas você já se perguntou onde você estará daqui a 100 anos? Onde nós estaremos? Porque daqui a 100 anos todo mundo já vai ter morrido. Alguns de nós bem úteis. E onde nós estaremos? Você estará entre os condenados ou estará no estado de alegria eterna, uma alegria que nunca acaba, uma felicidade que nunca termina, com seus olhos contemplando a bela visão de Cristo Jesus para sempre? Onde nós estaremos? Devemos ter uma visão correta do pecado e das suas consequências. O inferno é real, meus irmãos. E isso nos desafia a viver de maneira santa e justa, em alerta, sabendo que nós podemos pecar a qualquer momento, porque nós estamos nesse mundo, esse mundo jaz maligno. O inferno é real, meus irmãos. E isso nos desafia a viver de maneira justa, de maneira alerta. As nossas escolhas diárias importam. O que vemos, o que ouvimos, o que fazemos afeta a nossa caminhada com Deus. Viver com a eternidade, viver com a eternidade em mente.
nos motiva a priorizar o reino de Deus e nos afastar do que é temporal e do que é pecaminoso. Todas essas coisas que nós amamos hoje, que nós não conseguimos abrir mão hoje, coisas que muitas vezes, vamos pensar em coisas simples, vamos pegar em coisas simples, redes sociais hoje, que a gente às vezes fica lá 4 horas, a gente fica muito lá, e que é uma coisa que às vezes te afasta de Deus. Daqui há 10 anos, provavelmente essa rede social nem vai existir mais. Às vezes até menos do que isso. O mundo gira. Nem vai existir mais. Vai vir outra coisa. E outra coisa. E outra coisa. E nós nos apaixonamos por isso. E nós amamos essas coisas temporais. E nós amamos aquilo que muitas vezes está nos levando para o inferno. Mas nada disso vai estar daqui a um tempo. E o que vale para nós nos agarrarmos a isso? O que vale? Eu estou vivendo com a seriedade necessária, reconhecendo as consequências eternas do pecado. E o texto ele vai terminar com os versículos 49 a 50. 49 a 50. E ele faz aqui uma transição interessante para falar agora sobre o sal. Interessante, ele vai dizer. Ele vai falar assim: porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. E vou dizer assim, Marcos 49 e 50, se os versículos anteriores eram difíceis, alguns estudiosos vão dizer que esses aqui são os mais difíceis de interpretar no Novo Testamento. São coisas assim, ser salgado com fogo. Já pensou? Alguém salgar uma coisa com fogo? Aqui Jesus está dizendo. Mas vamos lá. Jesus aqui ele usa 3 expressões aqui. Primeiro ele vai dizer, cada um será salgado com fogo, versículo 49. E essa aqui é uma expressão bem difícil, mas muito provavelmente ela diz respeito ao rito do sacrifício judaico, onde todos os sacrifícios devem ser salgados antes de ser oferecidos a Deus. É claro, precisa ter um animal puro, um animal que seja realmente santo ali, um animal que seja escolhido, e que aquele animal, ele vai tornar o sal, né, ele vai ser salgado, e aquilo vai tornar um sacrifício agradável a Deus. O sacrifício judaico era feito assim. Precisaria salgar antes de colocar no fogo, por exemplo, para sacrificar. Assim todo discípulo, meus irmãos, vamos pensar em nós aqui. Assim todo discípulo que quer colocar a sua vida à disposição a Deus, precisa passar por experiências difíceis. Por experiências que muitas vezes são ásperas, experiências que não são fáceis. São experiências que a gente muitas vezes não quer passar. E isso é representado aqui pela figura do fogo. O sal ele santifica e o fogo ele são circunstâncias difíceis que a gente passa. Nisso nenhum discípulo é especial, todos são temperados, todos precisam ser purificados até ser um sacrifício que agrada a Deus. O dia a dia aqui, as tempestades dessa vida, os anos de vacas magras que a gente enfrenta nessa vida. Às vezes, as perseguições do nosso trabalho, às vezes, a própria falta do trabalho, às vezes, situações que você vai enfrentar por causa da sua fé, tudo isso nos molda, tudo isso nos purifica, tudo isso faz com que a gente saia dali mais fortes do que estávamos antes. E todos os tipos de Cristo vão passar por isso. Todos nós precisamos passar por situações difíceis. No mundo, nós teremos aflições. Mas, tem demônio, Jesus diz, eu venci o mundo. Em segundo lugar, Jesus vai dizer, bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Ele fala. O sal é bom, meus irmãos, né? Não é mesmo? A vida seria insuportável sem o sal.
O sal tem duas características básicas: preservar e dar sabor. Pensa assim, pensa você comer uma comida insossa, sem sal. É horrível, é horrível. Ontem à noite eu acho que o Eric esqueceu de botar sal no bife. Terrível. Mas daí a gente, ainda bem que eu tinha um chimichurri lá e coloquei por cima, já ajudou, que tinha um pouco de sal, né? Mas é horrível comer alguma coisa sem sal. Horrível. Horrível, horrível. E além disso, o sal ele preserva, né? Vocês já comeram charque? Tem muita nordestina aqui, né, gente? Uma nordestina aqui. Qual é esse aqui? E charque é feito assim, você salga a carne. Você pega a carne, coloca no sal e o sal faz o quê? Preserva a carne. A carne dura sem mesmo estar na geladeira. Porque o sal ele preserva. Antigamente as pessoas não tinham geladeira, né? Você sabe? Geladeira. A gente foi ter geladeira há um tempo atrás. Mas eles preservavam através do sal. Muitos povos preservavam suas comidas através do sal. Meus irmãos, o mundo ele precisa do sal. E ele precisa do cristão também, que é o sal da terra, como diz. O sal é bom. O mundo está em estado de decomposição. Sem a presença da igreja na sociedade, a sociedade entraria em estado de putrefação total. Uma degradação moral terrível. Sem a palavra de Deus para nortear o mundo. O cristão é, de alguma forma, o antisséptico do mundo. Ele que está ali para, de alguma forma, preservar a santidade no mundo. Assim como o sal ele derrota a corrupção que inevitavelmente ataca a carne que está morrendo, o cristão ele deve coibir a corrupção do mundo também. Como sal da terra. Onde o texto que nós lemos, nós somos o sal da terra, Jesus vai dizer no Sermão do Monte. Vocês são o sal da terra. Vocês são as pessoas que estão aqui para preservar, para dar sabor, para trazer algo de bom no mundo. Deus espera que nós exerçamos uma influência saudável e purificadora neste mundo. Nós precisamos ser uma bênção a todos, uma bênção para todos, desde que se cumpram aqui a palavra de Deus. E é interessante ele falar sobre isso logo depois de ele estar falando sobre tropeços. Ele está dizendo, não tem como vocês serem uma boa influência se vocês estão, vocês mesmos, tropeçando. Vocês estão lá fazendo o outro tropeçar. Quer saber? Ao invés de fazer o outro tropeçar, ao invés de vocês tropeçarem, sejam sal. Preservem a palavra de Deus nesse mundo, preservem a santidade, busquem aquilo que é bom. Deem sabor a esse mundo que não tem sabor. Preservem, meus irmãos. Tragam sabor, tragam a vida, abençoem as pessoas que estão à sua volta. Se o sal vier tornar-se insípido, ele fala, isso é bom. Mas se ele se tornar insípido, como ele estará o sabor? Sem a salinidade, o sal, ele perde seu valor. Não tem mais valor nenhum. O cristão que não está cumprindo o seu dever como verdadeiro discípulo, ele é infecundo, ele é inútil, ele não faz aquilo que ele veio para fazer. O que serve o sal sem salgar? Para que serve um sal dentro do saleiro? Para que serve? Para nada. Ali ele não está cumprindo a sua função. Não está cumprindo a sua função. E muitas vezes nós achamos que a gente, só por ser sal, a gente está cumprindo a nossa função. Se a gente não salgar, se a gente não der sabor, se a gente não preservar aquilo que está na nossa volta, a gente não está cumprindo aquilo que nós devemos fazer. E depois de um tempo, esse sal já nem presta mais, porque ele deixou de cumprir a sua missão. Ele se tornou algo que não cumpriu a sua missão, como, por exemplo, um sal que não cumpriu a sua missão, é inútil. Não basta começar bem a vida cristã, meus irmãos. Nós precisamos continuar
a menos que haja um cuidado constante, radical, o Filho de Deus, ele está falhando a não completar com êxito o propósito pelo qual Deus o salvou. Qual é o último trechinho do texto que nós lemos hoje? Sobre o sal e a luz. Assim, os homens verão as suas boas obras e glorificarão a você? Não, ao Pai de vocês que está nos céus. Muitas vezes nós falamos, eu não preciso fazer boas obras, a boa obra já foi feita. Mas em Efésios que fala sobre nós sermos salvos por meio da fé e não por obras, ele vai dizer no trechinho final assim, nós somos salvos não por boas obras, mas para as boas obras. Que loucura. Para as boas obras. Não tem motivo de não fazer. Não tem motivo de nós não sermos sal e luz desse mundo. E é só assim que nós, pessoas, vão ver as nossas boas obras e vão glorificar a Deus. Só assim. Só assim, meus irmãos, a gente vai deixar de perder a nossa missão de fazer discípulos e de salgar esse mundo, de preservar esse mundo. Jesus, quando andava sobre a terra, ele viu muitos fariseus, escribas, pessoas que defendiam, de modo geral, uma religião legalista, um lugar da verdade, religião moral proclamada pelos antigos profetas, em nome de Jesus. E deste modo, em grande medida, o sal tinha perdido o seu valor ali. A vida dessas pessoas que se diziam detentores da palavra de Deus, aqueles que eram religiosos e não faziam aquilo que era a sua missão de salgar, eles tinham perdido o seu sabor. Já é insípido. Não conseguiam mais fazer aquilo que eles foram chamados para fazer. E o texto ele continua, irmãos. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Tende sal em vós mesmos. Seja um poder para salvar Deus, um poder de Deus nesse mundo. Mas que esse sal que você está usando para ser influência nos outros, seja influência em você mesmo. Seja influência em você mesmo. Que aquilo que você está usando para preservar os outros, preserve em você mesmo. Se você está pregando para os outros, pregue para você mesmo. Não fale assim, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Que é a coisa que você pode falar para alguém? Que coisa. Tenha sal em vocês mesmos. Exerça uma influência benéfica para a glória de Cristo no mundo, mas também em vocês. Seja intolerante a qualquer coisa na sua vida que possa diminuir esse serviço ativo que você presta ao Senhor. E tende paz uns com os outros. Tende paz uns com os outros. É interessante isso depois do sal, né? Discípulos que têm sal em si mesmos e se deixam salgar por Deus e para Deus, também vivem em paz entre si, meus irmãos. Não ficam buscando picuinhas, falando mal dos outros, falando fofoca, falando, fulano não foi para minha casa, fulano não me chamou. Tende paz uns com os outros. Seja influência benéfica para as pessoas. Seja sal para as pessoas. Tenham paz uns com os outros. Entretanto, quem foge da luta consigo mesmo está sempre brigando com os outros. Se a gente não salgar a nós mesmos, se a gente não procurar viver uma vida santa e justa, a gente sempre vai estar brigando com os outros. Porque nós não vamos estar no Espírito, nós não vamos estar com a palavra de Deus em nossa mente. Mas vamos estar com o mundo em nossa mente. E aí a gente vai estar sempre em guerra com os outros, porque a gente não entrou em guerra com nós mesmos. Nós não lutamos contra os nossos pecados. E aquilo influencia nosso relacionamento uns com os outros. Se dentro da Irmandade não houver nada além de brigas, discórdias, como pode alguém se chamar cristão e esperar ganhar os outros para Cristo, meus irmãos? Se em nosso meio nós brigamos, como pode nós queremos ganhar outras pessoas para Cristo?
Como pode você querer ser sal e luz do mundo lá fora, se dentro da sua vida você não consegue? Tende paz uns com os outros. E olha a recompensa do homem de paz, do pacificador, que está lá em Mateus 5:8. Bem-aventurados são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pois seremos chamados filhos de Deus. Nossas provações podem ser dolorosas, meus irmãos, mas nos purificam e nos fortalecem espiritualmente. A verdadeira vida cristã ela é temperada com fogo das provações e isso nos molda para sermos mais semelhantes a Cristo Jesus. A chamada para ter paz uns com os outros indica que nós devemos, além de viver uma pureza em nossas vidas, cultivar relacionamentos de harmonia, de reconciliação, de amor. E a gente precisa perguntar: tenho permitido que Deus use das provações para me purificar e me fortalecer? Estou vivendo em paz com aqueles ao meu redor? Estou buscando salgar a mim mesmo? O sermão de Jesus em Marcos 9:42 é um lembrete, meus irmãos, um lembrete poderoso da seriedade da vida cristã, a seriedade de viver no caminho, causar tropeços aos outros, meus irmãos, seja por meio de um mau exemplo ou ensino errado, é algo que Deus ele considera terrivelmente grave. Além disso, devemos lidar radicalmente com o pecado em nossas próprias vidas, eliminando tudo que nos afasta de Deus, mesmo que isso exija grandes sacrifícios de nossa parte. O inferno como destino final dos que rejeitam a santidade é uma realidade. É uma realidade assustadora, mas que deve nos motivar a viver com seriedade e reverência diante de Deus. Por fim, o chamado para sermos salgados pelo fogo e para mantermos o sabor do sal nos lembra que a nossa responsabilidade é viver uma vida de pureza, preservando a fé que nos foi dada e promovendo a paz entre os irmãos. Que sejamos cristãos por meio das nossas ações, por meio das nossas palavras, por meio das nossas escolhas, e que tudo isso tragam glória a Deus, edificação para o corpo de Cristo. Que possamos, meus irmãos, então, com o auxílio do Espírito Santo, evitar os tropeços no caminho e buscar a santidade que nos aproxima de Deus e que nos garante a vida eterna em sua presença. Vamos orar. Deus, nós viemos diante de Ti, Pai, para primeiramente Te pedir perdão, Senhor. Perdão porque muitas vezes, Deus, nós não levamos com toda a seriedade, Deus, as coisas que nos levam a cair. Muitas vezes nós relevamos em nossa vida coisas que deviam ser cortadas de imediato, Pai. Muitas vezes nós amamos as trevas, Pai. E com isso nós estamos dia a dia rejeitando a luz. Nos ajuda, Senhor, a amarmos a luz, amarmos a Ti, Deus, com toda a força, a ponto de, Deus, se necessário for, arrancar, Deus, aquilo que nos tira de ter uma vida santa e justa diante de Ti, Pai. Nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada cristã, Pai. Nos ajuda, Senhor, no caminho, Pai. E nos ajuda também, Deus, a ajudar outros nesse caminho, Senhor. Que possamos ser sal neste mundo, Pai. Que possamos levar a Tua mensagem e dar sabor a este mundo que está, Senhor, com tantos sabores aí, Pai. Que nós possamos, Pai, preservar este mundo através da Tua palavra, Deus. Que é viva e eficaz e nos transforme, nos molda a imagem do Filho de Jesus, Pai. Nos ajuda, Deus, a
fazermos aquilo que é correto, Pai. Que Tu seja, Senhor, em nossa vida, Deus, aquilo que é mais precioso, Pai. Que Tu seja, Senhor, aquilo que nos motiva a viver a nossa vida, Pai. Que nós possamos salgar a nossa vida e assim, Pai, conseguir salgar o mundo que está à nossa volta, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos sal dessa terra, Pai. A sermos sal aqui no centro, Deus, dessa grande metrópole que é São Paulo, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ser sal aqui, Pai. Ah, Deus, nos livra, Deus, de tudo aquilo que nos impede de salgarmos este mundo. Nos ajuda, Senhor, a vivermos uma vida santa e justa, Pai. E as pessoas possam olhar as nossas boas obras e glorificar a Ti, Pai. Que isso seja uma realidade nessa igreja. É em Cristo Jesus que nós oramos.